Audiobook Jus Resumos, Direito Constitucional, Aula 3 Direitos e Garantias Fundamentais, Direito à Vida. Direito à vida ou direito à vida, previsto de forma inaugural no caput do artigo 5º reforçado em seu inciso XV da Constituição Federal, é considerado proto-direito. Isso significa que todos os demais direitos fundamentais somente podem ser exercidos de maneira efetiva e devidamente tutelada caso o direito à vida seja preservado e protegido. O caput do artigo 5º da Constituição Federal estabelece a igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos que se seguem. A proteção constitucional ao direito à vida se manifesta em uma dupla dimensão, negativa e positiva. Na sua dimensão negativa, o direito à vida consagra a prerrogativa de todo indivíduo de não ser arbitrariamente privado de sua existência. Essa foi uma conquista fundamental da primeira dimensão dos direitos fundamentais, focada na proteção contra a interferência indevida do Estado. Com o tempo, essa dimensão negativa mostrou-se insuficiente para garantir uma existência digna. Assim, desenvolveu-se a dimensão positiva do direito à vida, que fortalece a proteção negativa ao assegurar o direito de ter uma coexistência digna, com condições materiais mínimas para uma vida plena, fundamentada no princípio da dignidade da pessoa humana. No Brasil, a pena de morte é vedada de forma expressa, conforme o artigo 5º, inciso XV, da Constituição Federal. Essa vedação é considerada uma cláusula pétrea, ou seja, um núcleo essencial da Constituição que não pode ser abolido por emenda constitucional, conforme o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, da Confira. A corrente majoritária na doutrina constitucional brasileira entende que não existem direitos absolutos, ou seja, todos os direitos fundamentais são relativos e podem ser ponderados em face de outros direitos ou valores constitucionais. O artigo 5º, inciso XV, da Constituição Federal detalha as penas que não serão admitidas no ordenamento jurídico brasileiro, incluindo, além da pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19, as penas de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e as penas cruéis. A legislação brasileira também trata de situações específicas relacionadas ao direito à vida, como no caso do aborto. O artigo 128 do Código Penal estabelece que não se pune o aborto praticado por médico em duas hipóteses: o aborto necessário, quando não há outro meio de salvar a vida da gestante, inciso I, e o aborto no caso de gravidez resultante de estupro, se precedido do consentimento da gestante ou de seu representante legal, quando incapaz, inciso II. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF, número 54, decidiu que não há crime de aborto de feto anencéfalo. O STF fundamentou sua decisão no princípio do Estado laico, na dignidade da pessoa humana, no direito à vida, compreendido também sob a perspectiva da gestante, bem como na proteção da autonomia e da saúde da mulher. Direitos e garantias fundamentais. Direito à liberdade. Direitos relacionados à liberdade. Os direitos relacionados à liberdade encontram sua previsão constitucional inaugural no caput do artigo 5º da Constituição Federal, que, como vimos, garante a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Embora não exista hierarquia formal entre os direitos fundamentais, os direitos relacionados às liberdades gozam de uma posição preferencial na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, dada sua importância para a autonomia e o desenvolvimento da personalidade humana. A. Liberdade de manifestação e pensamento. Artigo 5º, 4ª.
O artigo 5º, inciso 4º, da Constituição Federal estabelece que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Essa liberdade é considerada um marco civilizatório mínimo em uma sociedade democrática, essencial para o debate público e a formação da opinião. Contudo, essa liberdade não é irrestrita. As manifestações de ódio, hate speech, que expressam desprezo ou intolerância contra determinados grupos vulneráveis, marcados por características como raça, etnia, religião, orientação sexual, entre outras, não possuem tutela da liberdade de expressão. O discurso de ódio atenta contra a dignidade da pessoa humana e outros valores constitucionais. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, no informativo número 732, firmou o entendimento de que excessos cometidos por advogado não podem ser cobertos pela imunidade profissional, sendo, em tese, possível a responsabilização civil ou penal do causídico pelos danos que provocar no exercício de sua atividade, inclusive em suas manifestações. Ainda no âmbito do STJ, o informativo número 730 tratou do caso envolvendo o ex-presidente Lula e o procurador Deltan Dallagnol. O STJ decidiu que o excesso no exercício do direito de informar é capaz de gerar dano moral ao denunciado quando o membro do Ministério Público comete abusos ao divulgar, na mídia, o oferecimento da denúncia criminal, extrapolando os limites da informação objetiva e imparcial. O Supremo Tribunal Federal, no inquérito número 1957, decidiu que não é possível a utilização da denúncia anônima, pura e simples, para a instauração de procedimento investigatório, por violar a vedação ao anonimato prevista no artigo 5º, inciso 4º, da Constituição Federal. A instauração de investigações deve se basear em elementos mínimos de prova que justifiquem a apuração dos fatos. No recurso em habeas corpus, RHC, número 146.303 Rio de Janeiro, o STF entendeu que a incitação ao ódio público contra quaisquer religiões não está protegida pela cláusula que assegura a liberdade de expressão, por configurar um ataque a um direito fundamental e à coexistência pacífica. O STF, no habeas corpus número 141949-DF, considerou que o crime de desacato é compatível com a Constituição Federal e com o Pacto de São José da Costa Rica, entendendo que a proteção à honra dos funcionários públicos no exercício de suas funções não viola a liberdade de expressão. Em relação a eventos como a Marcha da Maconha, o STF, no informativo número 631, entendeu que é livre a realização desses eventos, pois representam o exercício legítimo do direito à livre manifestação do pensamento, propiciado pelo direito de reunião. Contudo, estabeleceu condições para sua realização, não ter a participação de crianças e não haver o uso de drogas durante o evento. O STF também se manifestou sobre editais de concurso público que estabelecem restrição a pessoas com tatuagem, decidindo que tais restrições não podem ser genéricas, salvo em situações excepcionais em razão do conteúdo da tatuagem que viole valores constitucionais. B. Liberdade religiosa. Artigo 5º, 6ª, 7ª, 8ª. O Brasil é constitucionalmente definido como um Estado laico, não confessional, conforme o artigo 19, inciso I, da Constituição Federal. Isso significa que o Estado brasileiro não adota uma religião oficial e deve manter-se neutro em relação às diversas crenças religiosas existentes na sociedade. O artigo 5º, inciso 6º, da Constituição Federal assegura que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, garantindo o livre exercício dos cultos religiosos e a proteção aos locais de culto e suas liturgias, na forma da lei. O inciso 7º do mesmo artigo estabelece que é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, como hospitais e presídios.
O inciso 8º dispõe que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei. Apesar da laicidade do Estado, o preâmbulo da Constituição Federal cita Deus, sob a proteção de Deus. A teoria da irrelevância jurídica do preâmbulo, que é majoritária no Brasil, entende que o preâmbulo não está no domínio do direito, mas sim da política, representando a consagração do pensamento político que permeava o Constituinte no momento da promulgação da Constituição. Outras teorias minoritárias defendem a plena eficácia ou uma relevância jurídica indireta do preâmbulo. O STF adota a teoria da irrelevância jurídica. O STF, na arguição de inconstitucionalidade, ADIM, número 5258-EM, declarou inconstitucional lei estadual que impõe a necessidade de ter um exemplar da Bíblia em escolas e bibliotecas públicas, por ferir a laicidade do Estado e a liberdade religiosa. Em relação ao proselitismo, a tentativa de convencer alguém de que sua religião é melhor, o STF, no recurso em habeas corpus, RHC, número 134682-BA, entendeu que é um direito de manifestação, salvo se for acompanhado de discurso de ódio. O STF, no recurso extraordinário, RE, número 494601-RS, considerou constitucional lei estadual que permite o sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana, por estar tutelado pela liberdade religiosa e cultural. No recurso extraordinário, RE, número 611874-DF, o STF decidiu que é permitida a alteração da data e do horário de prova de concurso público com base em escusas de liberdade religiosa, desde que preenchidos cumulativamente 3 requisitos: a razoabilidade da alteração, a preservação da igualdade entre todos os candidatos e que não acarrete ônus desproporcional à administração pública, que deverá decidir de maneira fundamentada. Direitos e garantias fundamentais, direito à liberdade e direito à igualdade, direitos relacionados à liberdade A, liberdade de crença religiosa, convicção filosófica ou política, artigo 5º, 8ª, confira, o artigo 5º, inciso 8º, da Constituição Federal reforça a proteção à liberdade de crença, convicção filosófica ou política, estabelecendo que ninguém será privado de direitos por motivo dessas convicções, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei. Essa disposição busca proteger a autonomia individual e a liberdade de pensamento. O artigo 15 da Constituição Federal, ao tratar da suspensão e perda dos direitos políticos, prevê, em seu inciso 4º, que a recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do artigo 5º, inciso 8º, é uma das causas de suspensão dos direitos políticos. B. Liberdade de profissão. Artigo 5º, 13. Confira. O artigo 5º, inciso 13, da Constituição Federal estabelece que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. A parte final do dispositivo, que a lei estabelecer, caracteriza essa norma constitucional como de eficácia contida. Isso significa que, embora a liberdade de profissão seja um direito fundamental com aplicabilidade imediata, a lei infraconstitucional pode limitar seu alcance, fixando condições ou requisitos para o exercício de determinadas atividades profissionais, em razão do interesse público. C. Liberdade de reunião. Artigo 5º, 16. Confira. O artigo 5º, inciso 16, da Constituição Federal garante que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público,
independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. O Supremo Tribunal Federal tem interpretado o requisito do aviso prévio de forma flexível, entendendo que ele é satisfeito com a veiculação de informação que permita ao poder público zelar para que o exercício do direito de reunião se dê de forma pacífica e para que não frustre outra reunião já marcada para o mesmo local. Não se exige uma manifestação formal complexa para cumprir esse requisito. Direitos à igualdade. Artigo 5º, caput, inciso I. O princípio da igualdade é um dos pilares do Estado democrático de direito, consagrado de forma genérica no caput do artigo 5º da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Ponto. O inciso I do mesmo artigo complementa, estabelecendo que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. O princípio da igualdade possui 3 dimensões principais. Igualdade formal. Caput significa tratar todos de maneira igual perante a lei, sem levar em consideração eventuais distinções existentes entre as pessoas. Essa é a concepção clássica de igualdade, característica da primeira dimensão dos direitos fundamentais. Contudo, essa igualdade puramente formal mostrou-se insuficiente para lidar com as desigualdades materiais existentes na sociedade. Igualdade material. Busca tratar as pessoas de forma desigual na medida de suas desigualdades, visando alcançar uma igualdade substancial. As ações afirmativas são medidas temporárias que visam a compensar desvantagens históricas e promover a igualdade material. A teoria das ações afirmativas decorre, em parte, da experiência do separate bat-equal nos Estados Unidos, que, embora formalmente igualitário, perpetuava segregação racial. As ações afirmativas devem ser temporárias, existindo apenas enquanto persistirem as desigualdades materiais que buscam corrigir. Teoria do impacto desproporcional ou discriminação indireta. É uma das vertentes do princípio da igualdade, construída para justificar que uma prática aparentemente neutra, sem intenção discriminatória, deve ser considerada uma violação da igualdade material quando, como consequência de sua aplicação, resulta em efeitos nocivos de incidência desproporcional sobre certas categorias de pessoas. O Supremo Tribunal Federal, no informativo número 665, considerou constitucional fixar cotas para alunos egressos de escolas públicas em processos seletivos para universidades, como medida de ação afirmativa para reduzir as desigualdades educacionais. No informativo número 663, o STF também declarou constitucional o sistema de cotas em universidades públicas com base no critério étnico-racial, entendendo que se trata de uma medida legítima para combater o racismo estrutural e promover a igualdade material. No entanto, ressaltou que as políticas de ação afirmativa baseadas no critério racial possuem natureza transitória. O STF, no recurso extraordinário com agravo, AR, número 678.112 URG, fixou a tese de que o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, devendo haver uma relação direta entre o limite de idade e as exigências específicas da função. No recurso em mandado de segurança, RMS, número 52622-MG, o STF considerou constitucional a remarcação de curso de formação para o cargo de agente penitenciário feminino de candidata que esteja lactante à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público, em reconhecimento à proteção constitucional à maternidade e à igualdade de gênero. O STF, na arguição de inconstitucionalidade, ADIM, número 5358 Pará,
declarou inconstitucional a fixação de critério de desempate em concursos públicos que favoreça candidatos que pertencem ao serviço público de um determinado ente federativo, por violar o princípio da igualdade ao estabelecer uma distinção irrazoável entre os candidatos. Direitos e garantias fundamentais. Direitos relacionados à segurança jurídica. Direitos relacionados à segurança jurídica. Segurança jurídica é um dos pilares do Estado democrático de direito, mencionada de forma implícita no caput do artigo 5º da Constituição Federal, ao lado dos direitos à vida, à liberdade, à igualdade e à propriedade. A segurança jurídica busca garantir a estabilidade das relações jurídicas, a previsibilidade das normas e a confiança dos cidadãos na ordem jurídica. Embora a segurança pública seja um direito prestacional de segunda dimensão, previsto no artigo 6º da Constituição Federal, a segurança jurídica se manifesta como um princípio fundamental que permeia todo o ordenamento. Um dos pilares da segurança jurídica é o princípio da legalidade, previsto no artigo 5º, inciso 2º, da Constituição Federal. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. No âmbito do direito público, que rege a atuação da administração pública, o princípio da legalidade é interpretado sob o critério da subordinação à lei. O agente público só pode agir nos limites estritamente definidos pela lei. Já no direito privado, que regula as relações entre particulares, o princípio da legalidade é interpretado sob o critério da não contradição à lei.